Nesse vídeo eu vou trazer para você a real situação da economia americana e também global e mostrar para você se faz sentido ou não faz sentido você concentrar mais nos Estados Unidos, como eu observo muitos investidores fazendo, comprando ações americanas através de fundos como IVVB11, por exemplo, ou outros fundos diretamente lá nos Estados Unidos. Se você se interessa por esse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, sou analista de valores imobiliários e neste canal mostro para você como estruturar uma carteira de aposentadoria global, investido no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável, mas já me segue lá no Instagram, otavio.paranhos, respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Aqui nesse conteúdo eu vou trazer para vocês principalmente as atualizações do JP Morgan, que é um banco americano que faz sempre um compilado muito interessante sobre a situação global. Então vamos direto para o conteúdo. Aqui no gráfico você vê diretamente o resultado das ações americanas que ficaram de lado ali de 96 até a crise de 2008 e depois tiveram aqui do buraco da crise de 2008 até o pico da pandemia, tiveram um crescimento de multiplicação de 5 vezes o capital, certo? Hoje algumas pessoas estão dizendo que teoricamente as empresas americanas estão caras por conta disso e nós vamos ver se elas estão ou não. Quando nós comparamos o múltiplo de preço, ou seja, o PL das ações americanas, o múltiplo futuro dos lucros do ano que vem, teoricamente ela não estaria muito longe, né, da média dos últimos 25 anos, que ficou mais ou menos em 16 vezes. Para as ações americanas, de qualidade de maneira geral, isso aí não é um problema. O problema é simplesmente ficar olhando para o lucro futuro, considerando que o lucro futuro será sempre maior. Só que quando nós observamos as ações americanas propriamente dito, obviamente as ações do S&P 500 hoje estão mais ou menos naquele PL ali de 16, mas dentro do S&P 500 nós temos empresas que estão mais caras, como aconteceu principalmente nas ações de tecnologia ali em 2021, que chegaram a PLs superiores a 30, 35 vezes. Só que quando nós observamos as empresas mais baratas, nós conseguimos encontrar empresas dentro do S&P 500 que estão com PL de 10, 11, 12, o que na realidade são bons números, né, em termos de múltiplo de preço de maneira geral, bem parecido com os preços que estavam ali em 2010, 11 e 12, que também geraram bons retornos no futuro. Então, se você quer encontrar ações baratas americanas, você encontra, principalmente através de fundos de investimento que focam em ações de valor. Os exemplos mais clássicos do S&P 500 são os fundos RPV, por exemplo, ou VTV, que você vai conseguir investir. Um grande problema que existe nas previsões financeiras é, por exemplo, que a gente vê nesse gráfico aqui, que nós observamos de fato os lucros por ação das empresas do S&P 500. Você vê aqui nas colunas verdes sempre quando nós temos recessões, mas veja, nós tivemos teoricamente uma pequena queda dos lucros operacionais das empresas agora em 2022, mas sempre as previsões dos analistas sempre são positivas, como se não houvesse nenhum tipo de recessão ou nenhum tipo de diminuição, né, da velocidade de crescimento dos lucros das empresas, o que na realidade não é muito factível quando a gente considera justamente o aumento das taxas de juros. E o que impressiona ainda mais nas ações americanas é justamente a diferença das poucas empresas, principalmente as de tecnologia, que performam muito bem. A gente observa que as top 10 empresas do S&P 500, as maiores empresas, geralmente aquelas conhecidas, Facebook, Amazon, Apple, etc., hoje elas estão representando 32% do fundo, só que na realidade elas representam só 22% de todos os lucros. Então nós temos uma disparidade aqui. Historicamente, o percentual que essas empresas ocupam dentro do S&P 500 ficava em linha com os lucros operacionais que essas empresas tinham. Então, por exemplo, ali em 2002, 2004, mais ou menos 24% do S&P 500 eram as maiores 10 empresas. E também estava aproximadamente ali um pouco abaixo eram os lucros que essas empresas tinham. Era algo mais próximo. Hoje, de fato, nós temos uma discrepância de aproximadamente 10 pontos percentuais. Isso tende a se reverter em algum momento. Inclusive aqui, quando nós observamos o PL destas maiores empresas, elas continuam de fato bem mais caras, teoricamente, do que estavam ali em 2008, 10 e 2012, próximas, até relativamente próximas do que nós observamos lá na crise das empresas.com, nas empresas de tecnologia, nos anos 2000 e 2002. Algo que realmente impressiona nos Estados Unidos é de fato o déficit americano, né? Quando a gente considera que o PIB americano e o governo gasta 6,2, ou seja, aproximadamente um terço do PIB americano, o governo central americano gasta, né? O governo federal, eles têm quase um quarto desse gasto que é basicamente financiado por empréstimos, ou seja, não é financiado por impostos propriamente ditos. Então a gente tem aqui 1,4 trilhão de dólares, o que dá praticamente ali de 5 a 7% do PIB,
que de fato é o déficit público americano, o que realmente impressiona. Quando a gente pega esse outro gráfico aqui à direita, em que a gente observa que praticamente desde os anos 70 o governo americano sempre teve déficit, né? Algumas pessoas podem perguntar como é que eles conseguem se manter dessa forma, né? No Brasil já teriam quebrado, basicamente porque a economia americana também cresce, né? Então, se a dívida americana, teoricamente, ela aumenta e o PIB americano também aumenta, você consegue compensar uma coisa com a outra, mas de fato é que desde os anos 70, conforme você vê no gráfico, a dívida americana em relação ao PIB tem aumentado. Inclusive, da Segunda Guerra, né, de 45 até os anos 70, a relação dívida-PIB americana diminuiu porque a economia americana cresceu mais do que a própria dívida. Então não é que eles pagaram a dívida, eles não pagaram, eles simplesmente ficaram maiores do que a própria dívida. E um fator bem importante aqui para a valorização do dólar e o aumento do dólar, conforme a gente vê aqui, né, o dólar estava em uma posição bem mais forte, ele valia mais frente a outras moedas ali em 98, 2000 e 2002, e depois ele se enfraqueceu, o dólar perdeu valor, assim como nós nos lembramos aqui do real, em que o real passou a valer praticamente ali 60 centavos de dólar, né? Então com um dólar valia 1,80 aproximadamente em 2010, ou seja, um enfraquecimento do dólar, uma valorização do real naquele período. Por que isso daí aconteceu em grande medida, né? A gente pode também considerar que havia, né, uma diferença menor dos juros americanos frente a outros países, além de uma questão de crescimento global que estava mais forte, né, nos países emergentes e também na zona do euro. Aqui você observa a diferença de juros entre a taxa básica americana e outros países desenvolvidos, e justamente ali no período de 2008, 2010, praticamente o juro americano não era maior, era igual aos juros de outros países. E agora, né, ele estava realmente bem maior, 2 pontos percentuais ao ano de rentabilidade a mais por você emprestar para o Tesouro Americano e não emprestar para outros países. Isso daí fez também com que o dólar aumentasse de valor. A previsão do mercado hoje, tá, embora que as taxas básicas americanas básicas, tá, ou seja, taxas de hoje estejam a 5,5%, se prevê que no longo prazo elas vão chegar em 2,50%, ou seja, se prevê que de fato as taxas elas vão cair, e isso já está começando a ficar cada vez mais incerto, e se essas taxas aqui de fato elas não caírem já para 2023, 2024 e 2025, conforme se prevê, se elas ficarem longas por um tempo maior e caírem só no futuro, a gente pode ter de fato ali uma parada econômica maior nos Estados Unidos e uma redução dos lucros das empresas. Porque quando nós observamos os juros americanos, aqui na linha azul a gente vê de fato o juro americano de 10 anos e aqui a gente vê os juros reais, a gente vê que o que importa, né, que é esse período aqui dos últimos 10 anos, os juros reais acima da inflação na realidade ficaram abaixo de zero, né? Ou seja, nós tínhamos um período de dinheiro entre aspas de graça ou de um refinanciamento pelas empresas de maneira muito fácil, ou seja, mesmo empresas que estavam em dificuldades conseguiam se refinanciar e pegar dinheiro a taxas muito baixas e ir mantendo as operações sem gerar nenhuma crise econômica. Isso claramente tende não mais a acontecer. A taxa de juros real americana já está em 2,5%, né? Fora a taxa básica em 5,5%. Com esse aumento das taxas de juros americanos, também a gente observa, aqui você vê o crescimento do balanço do Banco Central americano, você vê que ele está tendo uma redução, ou seja, ele está na prática deixando vencer e vendendo títulos públicos que o Banco Central tem. Quando o Banco Central ele vende ou se desfaz de títulos públicos, na prática, né, ele está captando o dinheiro do mercado, o mercado está devolvendo para o Banco Central reservas financeiras, que é o dinheiro dos bancos, é o dinheiro que circula entre os bancos, diminuindo a liquidez que estes bancos eles têm para emprestar de maneira geral. Tem controvérsia se isso daí de fato aumenta ou diminui a inflação, o fato é que não está mais teoricamente estimulando a economia e mantendo as taxas de juros baixas, certo? Ele está fazendo o contrário agora, mantendo as taxas de juros mais altas, justamente vendendo ou deixando de comprar títulos públicos. Em termos de investimento, algo que você precisa prestar atenção é justamente que em uma alocação global, hoje você tem aqui 62% que é alocação americana. Então, em fundos como o VT, por exemplo, em VWRA na Irlanda, em WRLD11 no Brasil, você tem praticamente 2/3 que já são nos Estados Unidos. Muitas pessoas falam, eu vou investir só nos Estados Unidos porque as ações americanas, elas já têm receita fora dos Estados Unidos. Quando a gente observa a questão da receita, justamente a das ações americanas, 59% da receita vem de dentro dos Estados Unidos. Então, se você compra uma ação americana, 40% vem de fora. Mas em outros países, você tem uma receita ainda mais diversificada e global. Se você compra, por exemplo, ações europeias, como a gente vê aqui, praticamente 2/3 da receita das empresas europeias não vem
da Europa, tá? Não vem da Europa, então você estaria ainda mais diversificado quando você compra ações de outros países. Então isso é uma justificativa bem maior, inclusive para diversificar o risco que você já tem quando você investe muito nos Estados Unidos para também fora dos Estados Unidos, o que é muito importante. E justamente quando nós observamos os ciclos dos mercados, né, a gente vê que nos anos 70, claramente, ações de outros países desenvolvidos fora dos Estados Unidos performaram muito melhor. Ali de 83 até 89, por exemplo, ações do Japão, da Europa, multiplicaram por 4 vezes o capital, com um crescimento de 300%. Em contrapartida, ali a partir dos anos 90 e principalmente nos anos 2000, as ações americanas performaram muito bem, né? Então aqui, ó, de 2007 até o período da pandemia, ali 2020, 2021, as ações americanas multiplicaram seu capital por 3,7 vezes, né? Ou seja, um crescimento de 277%. A tendência sempre são ciclos econômicos e reversões. Naturalmente, você não tem como saber quando que eles vão acontecer, mas é bom você diversificar em termos globais para não ficar exposto a um mercado que pode, teoricamente, passar por um período de aperto. E inclusive em questões de precificação, a gente vê o que? Neste gráfico aqui você vê a diferença de preço, de PL, entre outros países desenvolvidos, principalmente Europa e Japão versus Estados Unidos. Ali em 2007, 8 e 9, era praticamente o mesmo preço das ações por setor que você pagaria se você comprasse ações americanas ou de outros desenvolvidos. Hoje, se você comprar ações da Europa, do Japão, da Austrália, você compra empresas 30% mais baratas para cada unidade de lucro que você tem. E fica bem mais claro quando a gente observa este gráfico aqui comparando Europa e Estados Unidos propriamente dito, que de fato as margens operacionais, ou seja, a qualidade das empresas melhorou bastante nos Estados Unidos de 2004 até agora, né, em que a margem operacional pulou ali de 12% para praticamente 17%, então aumentou bastante, assim como na Europa, né, e a gente observa a precificação média das empresas na Europa que está bem mais baixo, e principalmente nos setores de energia, por exemplo, petróleo, então empresas como a Total, empresas como a Shell, que são empresas europeias, em relação aos seus pares americanos, inclusive quando a gente compara com outros países, não só o Brasil, né, estão relativamente baratas em relação às outras petrolíferas no mundo. Não preciso nem comentar, né, do setor financeiro, que sofreu muito na Europa de maneira geral. Bancos, né, como o Credit Suisse, por exemplo, o HSBC, todos sofreram bastante frente aos pares americanos, como o JP Morgan, Merrill Lynch, por exemplo, e outros bancos. E muitas pessoas só ficam aplaudindo as ações americanas quando na realidade basta você olhar corretamente para o setor em outros países do mundo. Quando eu pego as ações americanas de qualidade, que de fato são muito boas, não tem como negar, principalmente ações de tecnologia, mas quando nós observamos o setor de luxo na Europa, o setor de tecnologia na Ásia fora do Japão, o setor de biotecnologia na Europa e o setor de energias renováveis na Europa também, todos esses setores performaram tão bem quanto, né? Praticamente multiplicando por 3 vezes aqui, ó, por 3 vezes o capital do investidor de 2015 para cá, ou seja, em praticamente 8 anos, tendo aqui um resultado muito bom, né, de um aumento de 200%, né? Isso aconteceu não só nas empresas americanas de tecnologia, mas em todas essas outras aqui, conforme eu mostrei. E é por isso que você, considerando todos esses aspectos, precisa investir não só nos Estados Unidos, como fora dos Estados Unidos, e principalmente através de estratégias passivas, tá? Não só aqui neste canal, mas também vários conteúdos que você pode acessar aqui embaixo. Você pode acessar conteúdos gratuitos ou alguns cursos que eu ofereço. Você deve sim optar por uma alocação mais passiva, ou seja, que você não vai ficar analisando o mercado de maneira tão complexa, porque na realidade é desnecessário e você tende a perder dinheiro. Conforme você observa aqui nos últimos 10 anos nos Estados Unidos, né, a gente observa o quê? Que a média do investidor teve uma rentabilidade de apenas 3,9% em termos nominais nesse período, o que foi muito próximo da inflação, né, que aumentou 2% ao ano e muito abaixo, por exemplo, do S&P 500, que cresceu 16,6% ao ano, e também, por exemplo, REITs americanos que renderam 12%, e a gente observa também até imóveis residenciais que cresceram 7,8%. O que se explica isso? Basicamente pelo time, né? Por buscar fazer previsões do futuro, normalmente errar essas previsões e acabar perdendo dinheiro ou deixando de ganhar bastante dinheiro. Então, se você quer e de fato garantir patrimônio para sua família, você precisa investir de maneira mais passiva. E é justamente isso que eu defendo, mostrando aqui como é difícil a gente prever o futuro e mostrando que é importante você diversificar em termos globais, porque quando a gente para observar a questão macroeconômica dos países dos Estados Unidos e da Europa, a gente encontra oportunidade em todos os países. É essencial que você diversifique o seu capital, não só concentrando quando muitas pessoas fazem somente nos Estados Unidos e também no Brasil. Se você gostou deste conteúdo aqui, não deixe de conferir os materiais que estão aqui embaixo, pega o link do vídeo e manda no grupo da família e no grupo dos amigos, e se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!